Abra sua Bíblia, se possível, ou se não, somente preste atenção em mim aqui, no livro de Êxodo, capítulo 3. Lá no versículo 16, diz assim: depois Deus disse: vá, reúna o povo de Israel e diga que eu, o Senhor, apareci a você e ordenei que lhes dissesse. Então veja, Deus falando com Moisés. Atenção, Deus falou com o profeta Moisés. É como hoje, Moisés não está aqui, Abraão não está aqui, Jacó, Adão não está aqui, mas os discípulos de Jesus estamos aqui. Ele disse, eis que os dou poder e autoridade para que vocês curem os enfermos, expulsem os demônios, libertem os cativos, apregoem as boas novas aos oprimidos. Então eu acredito que se você está aí conectado conosco, é porque você crê e tem ciência de que nós somos um profeta de Cristo. Correto? Então Deus, retomando, Deus disse a Moisés, e isso é válido hoje: vá, reúna o povo de Israel e diga que eu, o Senhor, apareci a você e ordenei que lhes dissesse. Então você veja que o que eu estou fazendo com vocês nesta noite nada mais é do que obedecendo uma ordem de Deus. Vamos ver qual é a ordem dele. Deus, ele diz assim: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Ou seja, vamos entrar um pouquinho na história, né? Na teologia bíblica. Para quem não sabe, então o povo de Israel, que é você, viveram exatos 430 anos escravizados por Faraó, nas mãos de Faraó. Diz o texto que o povo, eles durante todo esse tempo, eles trabalhavam para comer, eles viviam somente para trabalhar, eles eram escravos, as mulheres eram violentadas, as crianças, as pessoas eram mortas assim, no momento que dava na cabeça de Faraó ou dos soldados egípcios. Eles matavam, eles humilhavam o povo de Israel, o povo de Deus. 4 séculos, mais de 4 séculos. Então você veja que Deus, ele diz aqui: eu tenho visto a situação e sei que o que os egípcios estão fazendo com vocês. Olha que interessante, esse é o nosso Deus. Porque por maior que sejam os teus problemas hoje, acredite, Deus, ele sabe, Deus, ele tem visto as tuas lágrimas, Deus, ele tem visto as tuas dores, o seu desemprego, a sua escassez financeira. Deus tem visto talvez as dores físicas que você tem no seu corpo, pessoas que não dormem à noite, pessoas que agora estão num hospital, num leito de dor. Creia nisso, por favor, abra os teus olhos, seja você quem for, deixa o teu orgulho de lado de uma vez por todas, porque está escrito que Deus, ele estava vendo a situação de sofrimento, de humilhação das pessoas. Eu lhes pergunto, Deus mudou? Deus envelheceu? Não. Deus, tanto Deus quanto a sua palavra é a mesma. É tão profundo isso, que antigamente a medicina não acreditava na palavra de Deus, nas escrituras. Antigamente, há uns anos atrás, quando se falava de Bíblia, de cura espiritual, de que a palavra de Deus, a fé sobrenatural cura, liberta uma pessoa, então nós éramos considerados ignorantes, analfabetos, loucos. Hoje não. Hoje
os próprios médicos, a própria medicina, eles próprios dizem, olha, só o poder de Deus em seu favor, em alguns casos. Muitos deles oram e apresentam suas mãos antes de operar um ser humano. Então, por que hoje eles creem? Porque tudo se cumpre. Então, voltando aqui no texto, para que você entenda direitinho, Deus ele tem visto a sua dor. Talvez você não me conheça, eu não te conheço. Essa mensagem aqui está chegando agora no México, nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, onde os países que nós vivemos e passamos, ou aonde você está compartilhando. Acredite nisso. Deus tem visto a sua situação, o problema que você tem com seu cônjuge. Sim, o problema que você está enfrentando com os teus filhos, talvez de rebeldia, de drogas, dependência química, talvez você está sendo agredida fisicamente, mentalmente, verbalmente, emocionalmente, seja homem, seja mulher, tem de tudo. E você está aí chorando, desacreditado, achando que é melhor morrer, por isso você tem pensamentos de se matar, de sumir. Eu quero sumir dessa vida. Não adianta você querer sumir dessa vida. Enquanto existir um espírito de Faraó, que hoje representa, até na época e hoje também, Faraó representa o Satanás. Sim, o diabo. Deus é bom e existe. Use a sua inteligência, por favor. Pense. Deus é bom e existe. Mas o diabo é mau e também existe. Só que muitos desconhecem, outros ignoram. E por isso estão sendo escravizados. Vou provar para você aqui. Vamos continuar no texto? Vamos lá. 17. Deus diz assim, Deus falando, hein? Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica. Olha só que interessante. Deus dizendo, primeiro passo, Deus resolveu tirar o povo depois de 430 anos de um sofrimento. Logo ele fala, onde estão sendo maltratados. E eu pergunto, hoje aqui, o mundo em que nós estamos vivendo, século 21, essa pandemia que está no mundo todo, essa briga de política, o povo está sendo maltratado, sim ou não? O povo está morrendo, o povo está sofrendo. Talvez você não tenha o conhecimento que nós temos, um pouco de experiência, nós atendemos centenas e centenas de pessoas. Tem muita gente, exatamente como diz o texto, onde estão sendo maltratados. Tem pessoas que agora estão me assistindo com fome, porque não tiveram o que comer hoje, e talvez não terão amanhã. Tem pessoas que estão me assistindo agora, que o coração quase sai pela boca, porque tem boleto para pagar, tem contas para pagar e não tem dinheiro de onde tirar. O povo está sendo maltratado. Então Deus está dizendo, eu resolvi tirá-los de onde você está sendo maltratado. Preste atenção. Aí ele continua dizendo, eu vou levá-los para uma terra boa e rica. Olha que interessante. Há quem diga, Há quem diga que Deus quer que você seja pobre, que você viva na simplicidade. Isso não tem nada que ver com Deus e não tem nada que ver com ser humilde, porque está cheio de gente pobre, orgulhosa, prepotente, arrogante, e está cheio de gente rica que tem condições financeiras que estão estendendo as mãos aos pequenos, como Abraão, por exemplo, como Davi e outros mais.
Então você veja aí que a vontade de Deus para você, está aqui escrito, estou provando, é tirar você do seu sofrimento e colocar você a uma boa terra e rica. O que é uma boa terra? É um bom trabalho, porque nessa época, quando se falava terra, estava falando de trabalho, de colheita, plantação e colheita, porque nessa época a terra era seca. E quando dava algum tipo de fruto, diz o texto que vinham os filisteus, os emeneus, vinham os gigantes, os moabitas e saqueavam tudo que o povo havia plantado. Então Deus, queridos, Ele quer colocar você em uma terra boa e rica. Deus quer que você tenha o melhor, que você vista o melhor. Deus quer que você coma do melhor. Deus quer que você viva no melhor. Continuando o texto. 18. Deus continua falando: o meu povo ouvirá o que você vai dizer. Deus falando com Moisés, hein? Depois você e o povo irão falar com o rei do Egito, dizendo a ele: deixe-nos ir. Olha que interessante. Olha que interessante. Pense, por favor. A fé funciona quando você pensa. Deus disse: vocês vão falar com o rei do Egito, vocês vão dizer para ele o seguinte: ô faraó, deixe-nos ir, deixe eu sair daqui desse sofrimento. Em outras palavras, Deus dizendo para o povo hoje, Deus fala com você hoje: aprenda a reivindicar os teus direitos espirituais também. O que é reivindicar? É você clamar pelos teus direitos. Não é nada que seja dos outros, é o que é teu. É você determinar. Deus disse: olha, vocês vão dizer, deixe-nos ir. Por isso que aqui na igreja cristã Vinde a Mim, nós temos aqui o hábito de fazer as orações de cura e de libertação. Aqui nós temos o hábito, toda sexta-feira eu ensino as pessoas aqui a orarem pela sua libertação, a determinarem. Por isso que aonde você estiver, você mesmo na sua casa, quando você sentir uma perturbação mental, intelectual, emocional, espiritual, quando você sentir uma coisa ruim, você sentir uma presença de algo ruim que está próximo de você, você deve fazer o que Deus ensinou. Você deve determinar e dizer a toda entidade maligna, e dizer a todo inferno, dizer assim, ó, sai da minha casa. Por exemplo, se você tem na sua casa um sentimento ruim, você fica deprimido, você sente um peso na sua casa, você vê vultos, você escuta vozes, você tem medo de apagar a luz, talvez na sua casa você sente que alguma coisa puxa o seu cabelo, toca em você. Isso acontece comumente acontece com muita gente. Você tem que determinar. Se você o fizer, eu garanto a você, sim, eu garanto a você. Por que eu garanto? Porque é bíblico, é a palavra de Deus. É o seu sofrimento versus a promessa de Deus. Deus disse, ó, vocês vão falar, deixe-nos ir. Então, se você tem um problema, por exemplo, com seu cônjuge, de traições, de maus tratos, com seus filhos, você pode determinar e dizer, Deus, liberta o meu marido desse mal, liberta a minha esposa, tira do meu filho esse espírito de cegueira, de rebeldia, de drogas, de delinquência, tira, meu Deus, tira, liberta o meu filho. Se você determinar, como Deus está te ensinando, você verá resultado. Aí,
tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, pastor Luiz Paulo, mas eu não creio que seja por este caminho, eu não estou acostumado a fazer esse tipo de oração, não foi isso que eu aprendi na minha religião, pastor Luiz. Muito bem, continue lendo o texto e você vai entender. Olha o que diz o verso 19, Deus dizendo: eu sei que se o rei do Egito não for o quê? Obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Vamos dar uma pausa e meditar nisso? Deus disse: eu sei que se não for pela força, pela mão forte, se ele não for obrigado, ele não deixará vocês irem. Isso comprova que o mundo em que nós vivemos não tem lugar para o fraco. Neste mundo não existe lugar para os fracos. Os fracos seguirão sendo escravos. Está aqui escrito, eu estou provando para você, palavras do próprio Deus, a ponto dele falar com Moisés: Moisés, presta atenção, vocês vão lá, vocês vão falar para o rei do Egito, falar assim: deixe-nos ir, deixe a gente sair daqui, chega de ser escravo, chega de ser maltratado. Só que é o seguinte, Moisés, Deus falando, eu sei que ele só vai deixar vocês saírem se ele for obrigado. Você já obrigou alguém a fazer algo? Você veja que você tem que usar autoridade. É um conjunto, né, de situações. Você usa a autoridade. De repente você tem que aumentar um pouco o tom da sua voz. Se for preciso, faça isso. Porque infelizmente tem pessoas que confundem bondade com bobagem. As pessoas, às vezes, pelo fato da gente estar aqui com boa vontade, bondade para ajudar ao próximo, tem pessoas que querem abusar de nós. Eu tenho o hábito de ensinar sempre na igreja: nós somos bons, bobo não. Bobo não. Bobo é aquele que pensa que somos bobos. Então eu estou mostrando a vocês, queridos, que o teu sofrimento pode começar a acabar hoje. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você crê que essa mensagem aqui é para todo mundo, menos para você? Isso aqui é para todo mundo, até para você, até para o incrédulo, até para aqueles que dizem: não, eu não acredito nisso. Pois bem, até para eles. Só que enquanto eles não acreditarem, você pode acreditar, eles vão continuar sendo escravos pelo espírito de Faraó. Então eu estou aqui apresentando a vocês um Deus vivo, não é uma religião mais. Não, por favor, Deus não tem religião, Deus é poder, Deus é força, Deus é esse que diz: eu sei que se o rei do Egito, ou seja, o teu problema, não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, meus queridos, às vezes a gente escuta pessoas falando assim: não, eu não gosto de brigar com ninguém, não, eu quero paz. Paz é amor, Deus é bom, Deus é amor, Pai do Senhor. Aquela conversa que você olha a vida da pessoa, Deus que me perdoe falar, mas é uma realidade. Você olha a pessoa, você vê que ela é mais escrava, ela está nas mãos de Faraó, ela nem sabe. Eu, nos meus 45 anos de vida que eu tenho, nos meus 26 anos que eu conheço essa palavra, a cada dia eu vou conhecendo. Você pode acreditar. Pastor Luiz Paulo, qual é o seu segredo? O meu segredo para estar aqui agora é esse. Eu entendi. Sim, eu entendi. Antes eu dizia: eu estou com Deus. Eu dizia, sempre disse isso. É como você, a gente cresce falando disso. Não é isso? A gente cresce falando: eu sou filho de Deus. Eu pergunto a você: o filho de Deus
Ele vai viver uma vida de humilhação, de fome, de vergonha, de destruição? Você que é pai, me responda. Você mãe, o que você quer deixar para o teu filho? Como você cria o teu filho? Com o melhor que você tem ou com o pior que você tem? Então, imagine se nós que somos falhos queremos dar o melhor de nós para os nossos filhos. Imagine Deus o que não quer fazer com você. Inclusive ele disse: eu vou levá-los para uma terra boa e rica. Então essa mensagem de hoje, essa libertação de hoje, é para você que vai aprender a tomar posse das promessas de Deus. Não adianta eu ficar aqui falando com você, ensinando, explicando, se você não cair a ficha. Tem que cair a ficha. Você tem que falar assim: entendi, pastor, entendi. Opa, deixa comigo. É para clamar, é para falar: deixe-me ser livre desse tormento, dessa insônia, dessa droga, dessa miséria, do desemprego, dessa doença, desse espírito de conflito que eu tenho dentro da minha casa. Sim, é exatamente isso que você tem que fazer. E Deus, para reforçar, ele fala: e tem mais, hein? Se não for na força do Espírito, ele não vai deixar você sair. Você acha que o mal, já disse que o mal existe, você acha que o mal, ele vai sair da tua vida assim, facilmente? Você acha mesmo que o diabo, ele quer deixar você ser feliz no seu casamento? Me responda, escreve aí. Você acha que o diabo, que Jesus disse, não sou eu que estou falando do diabo não, Jesus se você ler a Bíblia, Jesus falou mais do diabo do que do céu. Jesus disse, o teu adversário, o diabo, ele anda ao seu redor, buscando a quem devorar. Por isso, meu querido, quando o mal olhar para você a partir de hoje, ele tem que ver a luz de Deus nos teus olhos. Somos pecadores, sim, somos pecadores. Mas a partir do momento em que você se quebranta diante de Jesus, você põe o teu orgulho lá longe, a presença de Deus entra em você. Amém? Bom, verso 20. Aí Deus diz assim: por isso eu vou usar, olha o que ele disse, ele não diz aqui eu vou usar o meu amor, Deus não está dizendo eu vou usar a minha bondade, Deus está dizendo, leia aí na sua Bíblia, por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Existem outras Bíblias, traduções diferentes, que diz que Deus ele vai usar os milagres dele. E para quem ainda não entendeu, quando Deus disse isso, você já ouviu falar das 10 pragas? Lembra? As 10 pragas que Deus lançou no Egito. Por que Deus lançou as 10 pragas no Egito, pastor Luiz? Porque Faraó, o rei do Egito, escravizou o povo de Israel durante 430 anos e o povo sofria. E quando Moisés, mandado por Deus, foi falar para Faraó, solta o meu povo, deixa a gente embora, Faraó não quis deixar. Então Deus disse, no 20, Deus disse, por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis. Você já deve ter visto, né? A água se transformou em sangue de todo o Egito. Os animais morriam de úlceras. As pragas dos piolhos, as pragas das rãs. O tempo virou neblina, diz a Bíblia que era tão densa a neblina, as trevas eram tão pesadas que dava para apalpá-las. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Só assim o povo de Israel
foi liberto. Aí vem você, desculpa a minha ironia, aí vem você e diz que Deus não te escuta, e diz que Deus não te atende. Isso aqui é uma receita, concorda comigo? Isso aqui é uma receita. Se você seguir essa receita aqui, ó, o bolo vai sair. O milagre que você espera, a libertação que você precisa vai acontecer na sua vida. Bom, depois disso, Deus continua dizendo, depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito. Lá no verso 21, Deus fala, eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Olha o projeto que Deus tem para você. Olha os planos que Deus tem para você. Deus está dizendo a vocês, não vão sair de mãos vazias. E talvez você está aí de mãos vazias, ó, há muito tempo. Você trabalha, você levanta de manhã e dorme de madrugada, e as suas mãos estão vazias. Sua geladeira está vazia, seu armário está vazio, sua conta bancária, o seu tanque de combustível está vazio, o seu estômago está vazio, o seu coração talvez está vazio. E Deus dizendo aqui para você, se você fizer o que eu estou mandando, o que eu estou ordenando, você não vai sair de mãos vazias. Ah, meus queridos, espero em nome de Jesus que essa mensagem esteja entrando na sua mente. Se entrar na sua mente, se você executá-la, vai ser um problema a menos para a gente resolver amanhã. E quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Se tiver alguém do seu lado aí agora, você dá uma cutucada na pessoa e fala assim, tá ouvindo aí, ó, quer saber de uma coisa? Vamos obedecer a Deus de verdade? Avisa aí os teus filhos, avisa o seu cônjuge. Fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Vamos parar de reclamar e vamos mergulhar dentro dessa mensagem. Poxa, o fulano não vai sair de mão vazia. Deus quer colocar você numa terra boa e rica. Deus está dizendo, eu estou vendo o teu sofrimento, como você está sendo maltratado. Deus está dizendo, ó, você vai lá, você vai dizer para ele, ó, deixe-nos ir. Ou seja, Deus ensinando você a reivindicar os teus direitos. Mas o povo não, o povo gosta de reclamar, de murmurar, de criticar. Não, o meu problema é por causa da fulana. Não, o meu problema é por causa do fulano. É o governo. Todo mundo é culpado, menos você. Então quem tem ouvidos, que ouça